Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. Bom dia, André Cantoni do Blumencast. Tudo certo? Bom dia, Pancho. Bom dia, Gi. Bom dia pra todo mundo ligado aí no Jornal da Mix, em 106.3. Tudo certinho com vocês? Tudo maravilhoso. O André Cantoni vai dar sequência hoje àquela série gigantesca de ex-prefeitos que nós temos aqui na cidade. Como estamos em ano eleitoral, anos de eleição municipal, né? Vamos escolher um novo prefeito ou prefeita, sabe lá o que vai vir. Então o André resolveu revisitar a história dos nossos ex-prefeitos, muitos deles desconhecidos, eu diria até, por parte da população. E vou dizer, de praticamente toda a população, né? Porque, por exemplo, Bruno Hildebrand, eu não lembro do Bruno Hildebrand, eu lembro do Ercílio Deck, claro, mas Bruno Hildebrand realmente para mim é novidade. O Juro que é verdade, o Pancho de hoje ele vai ser longo pro Bruno Hildebrand, mas curto pro Ercílio Deck. Eu pensei que ia ser o contrário. Eu também. Ele vai ser... Não, é isso aí, porque o Ercílio Deck tem muita história, né? Muita. E o Bruno quase nada, né? Então, assim, vai ser longo nesse sentido, né? Vai sobrar espaço, né? Vai ser mas longo a gente pro Ercílio Deck. Exatamente, a gente vai preencher bem aqui. Então vamos falar um pouquinho aí do Bruno Hildebrand, que parece, né, foneticamente falando, o mesmo sobrenome do atual prefeito, né, mas por causa da letrinha T que falta no Bruno Hildebrand, né, é com D mudo, a gente acredita que não tem aí parentesco, né, lembra até de algum... tem aquela história de mudar o sobrenome, enfim, né? No registro, né, no cartório e tudo mais. A origem pode ser a mesma, vai. Pode. Ele foi o 24º prefeito da nossa cidade e ele ficou só no ano de 1947, por isso que ele tem pouca história aqui na cidade, né? Mas... É nome de rua? Não fiz essa pesquisa. Como hoje. assim, Olha Cantoni? Agora eu vou falar. Ele te pegou agora, Cantoni. Enquanto ele fala, eu vou procurar aqui. Eu então, criei vamos lá. monstros, né? Criou, agora lide com eles. A gente fica esperando que rua que é. Pois é, já pode. Agora eu vou procurar. E já pesquisa Ercílio Deck, porque eu Sim. também não... Não, Ercílio Deck. Tem o terminal rodoviário, Tem né? o colégio também. Também, exatamente, Mas vamos falar então um pouquinho aqui do Bruno, que ele nasceu em Caxias do Sul em 1906, né? Daí ele foi morar em Florianópolis em 1912. Ele veio para Blumenau em 1934, época lá do desmembramento, e ele instalou uma fábrica de fossas sépticas que funcionou por 7 anos aqui na cidade. Aí ele foi delegado e secretário no governo José Ferreira da Silva, nosso parça, né, Gi? Nosso parça é ótimo. Nosso chegado. Eu trouxe a Gi aí para esse clã de fãs do José Ferreira da Silva, e o Bruno também foi um dos fundadores do Rotary Club de Blumenau, né? Ele pavimentou ruas como a 4 de Fevereiro, que é a atual... Rua Ângelo Dias. Aí, garoto. E a Paulo Zimmermann também ele pavimentou. Preparou, isso. Passa ou repassa? Eu já fico só aqui com a torta na cara, porque não ia acertar uma. Na próxima eu vou trazer um chantillyzinho. Boa. Ele preparou as eleições para a volta do regime democrático, né? Porque até então não estava acontecendo, e ele foi tabelião de notas em Timbó. Ele recebeu o título de cidadão honorário de Blumenau e ele faleceu em 1977. Vamos pro Ercílio Deck, então, Bruno Hildebrand tem rua... Tem rua, Olha ele só. foi lembrado. A rua Bruno Hildebrand fica na Velha. Ela começa lá na Rua dos Caçadores. É uma transversal da Rua dos Caçadores. Perfeito. É isso aí. Legal, então temos. E é uma rua E a grandinha, tem Ercílio Deck? 474 metros tem a rua Bruno Quase meio Hildebrand. quilômetro aí. Ercílio Deck não. Não tem? Não. Olha só. Mas tem o terminal rodoviário, né? Sim, e tem o colégio também, né? Isso aí. Que é na Velha, inclusive, também ali na José Reuter, né? Isso aí. O Ercílio Deck tem uma história fabulosa aqui na cidade, tá? Porque ele foi o 25º prefeito. E quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais tá podendo conferir aí. O cara é um galanzão, né, Gi? É. Olha só. Parece uma novela isso aí. É verdade. De 1951 a 1955 e depois ele retorna de 1961 a 1966. Ele, portanto, teve aí 2 mandatos na cidade, tá? Ele nasceu em 1910. Lá na colônia Hansa Amônia, que hoje é Ibirama, né? Por isso que eu gosto tanto de trazer esses assuntos, porque eu mesmo acabo aprendendo, pesquisando, né? Não sabia, achei que ele era blumenauense, Mas né? na época era Blumenau. Exatamente. Mas achei que ele era aqui do... Da nossa terrinha mesmo. do Stade Platz aqui, né? Ele é filho do José Deck, que sim, é um outro nome de rua muito importante. José Deck tem uma história também muito importante, que lá no futuro a gente quer trazer também. Historiador, professor aqui da nossa cidade. E olha só que interessante que eu também não sabia. Ele é filho da dona Ema Deck. Dona Ema. Dona Ema. Uma cidade Sim. é em homenagem a ela, a mãe do Ercílio Deck, essa cidade. Olha só que interessante. Não sabia disso também. Né? Também não sabia. Aí ele vem então para Blumenau, na região mais central, para estudar no Colégio Santo Antônio.
Ele se diplomou contador e trabalhou muito tempo como tal. Ele também foi gerente, diretor e vice-presidente do Banco Inco, que era muito famoso, muito importante aqui na cidade, que depois o Bradesco comprou. E aí ele se casa com a Nami Grossenbacher, né, que depois vira Nami Deck, né, que é uma transversal entre a 15 e a Rua 7 de Setembro, né? Aí. Ela também tinha um aspecto aí social muito grande, né? Ela fazia cafés beneficentes, filantrópicos, ela costurava roupas para dar aos pobres, então ela tinha essa característica muito forte, né? Com ela, infelizmente, ela morreu num acidente automobilístico. Voltando para o Hercílio, né, ele foi vereador em 1948 e em 1950 ele presidiu a comissão de festejos do centenário de Blumenau, que a gente também já comentou bastante o quão importante foi essa data, né, para a nossa cidade. Ele foi prefeito então de 51 e renunciou em 55 para tomar posse como deputado federal. Ele foi deputado federal também. Depois ele foi secretário de Fazenda do Estado em 3 governos, né? E aí vamos falar um pouquinho então das obras que ele fez aqui da nossa cidade, que são muito importantes, tá? Ele calçou a Rua 7 de Setembro, né? Então até então era de barro. Ele construiu a rodoviária, mas a rodoviária não é essa que a gente conhece hoje. A antiga. A antiga que Lá no ficava centro. Ali na esquina da Rua 7 de Setembro com a Rua Padre Jacob. perfeito. Onde hoje é a Galeria Estação. Estação, que homenageia, né, a estação rodoviária. Onde Exato. fica o Dom Pub, onde fica... sei lá, Isso. tem várias Tem coisas. várias lojas lá, né? É uma Exatamente. galeria mesmo, né? Então, cheio de lojas ali. Então, ele construiu a rodoviária. A Ponte Adolfo Konder, olha só, uma importante ligação do bairro Ponta Aguda com o centro de Blumenau, né? Foi na gestão dele também. E, para mim, eu acho que uma das principais... um dos principais emblemas do seu governo, das suas construções, foi a construção do Pavilhão A, do saudoso O pavilhão. redondo. O redondo, o domo de alumínio. Tu era dessa época, Gi? Tu já estava em Blumenau quando tinha o Pavilhão A? Não. Tu já veio na época da Vila Germânica. Já, eu acho que quando eu cheguei já tava. Foi assim, um pouco antes de se tornar a Vila Germânica propriamente. Realmente assim Antes é era- uma... era A Vila prévio Germânica foi 2006. 2005, 2006. por aí. Eu cheguei em 2006, então. Ah, foi então Por nessa isso, então já transição. tinha sido demolido e tudo mais. Então a mas gente não realmente- conheceu o Pavilhão Redondo. Exatamente. As fotos são maravilhosas, enfim. Ele também construiu um novo prédio da Biblioteca Municipal, Fritz Miller, lá na Rua das Palmeiras. Era bem menor, né? Hoje muito maior. Ele reformou o Museu da Família Colonial, a Praça Hercílio Luz, que é o Beer Garden lá. Ele construiu... Olha só quantas coisas ali no centro histórico, né? E também ele construiu aquele monumento aos voluntários da pátria. Lembra? Na Praça Ercílio Luz. Isso, na frente Do do Beer Garden. Museu da Museu da Cerveja. Cerveja. Isso aí. Perfeito, né? Poucas pessoas percebem eles ali, né? Todo bem branquinho, parece uma de gesso, né? Feito por um grande escultor que esses dias eu falei dele no Blumencast, que é o Miguel Barba. Ele fez outras esculturas que também uma hora eu vou trazer só a história do Miguel Barba, que é bem interessante, tá? E ele fez o busto do Padre Jacobs, que tá lá na Catedral, São Paulo Apóstolo, né? Ele construiu colégios, Lúcio Esteves, que inclusive eu estudei lá, o Almirante Tamandaré, Lauro Miller, Duque de Caxias e Pastor Faulhaber, tá? Ele também inaugurou a Faculdade de Ciências Econômicas em 1964, que hoje é a FURB, né? E ele ajardinou várias ruas e foi por causa dele que a cidade passou a ser conhecida nacionalmente como Cidade Jardim. É interessante isso também. E ele criou a banda municipal e abriu a Rua Presidente John Kennedy. Lembra, Pancho, que a gente Rua do falou Teatro por Carlos que Gomes. que uma rua com nome de presidente americano, né? Tava na época, né? Tava na época ali também, e porque eu fui atrás dessa história, porque um cônsul americano veio e aí participou de um evento no Carlos Gomes e a época ali, né, a comissão de turismo e tudo mais, quis homenagear aquela vinda dele com o presidente que tava na época, que era o presidente John Kennedy como nome de rua, né? Ai, Mas que por isso destoa, tem isso. destoa, né? Mas tem um porquê. Tem um porquê. Tem um porquê, não tem é uma à razão. toa. É verdade. Tem uma razão. Agora sabemos. Infelizmente, né, ele deixou aí Blumenau em 19 de setembro de 1977. Né? Então essa é a história aí, nosso querido ex-prefeito Hercílio Deck. Também Maravilha. fez bastante coisa, né? Bastante coisa e deu tempo, que bom. E assim, ele teve o filho do Hercílio Deck, né? Viveu até pouco tempo atrás, o Nils Deck. Nils e Deck, é que tinha também é um grande acervo, memorialista, né? Exatamente, um acervo de documentos em casa inacreditável. Eu lembro que uma vez, quando repórter, eu fui até lá.
A casa já era um espetáculo, era praticamente uma fazenda dentro na região central. Na região central não, era na Velha, né? Fica lá na Velha, mas na região urbana da cidade, de repente você entra numa chácara praticamente, né? Uma mansão gigantesca, uma coisa linda. E os documentos lá numa espécie de bunker até assim que existia no mansão. Era muito legal, muita coisa realmente tinha lá na casa dos Deck. Bem conservado? Bem conservado. E ele tudo. contando a história de cada documento, né? É também. muito interessante. A família Deck, assim, ela tem para Blumenau uma importância muito grande, porque já veio lá de Frederico Deck, né? Depois o José Deck, como eu falei, né? Como professor, como historiador. E aí eu acho que o próprio José Deck conseguiu transferir isso para os seus filhos, né? Ercílio foi um deles, tanto é que ele conseguiu deixar também um grande legado para a história, para a parte ali do centro histórico e tudo mais. E aí transferir novamente, né, para o Nils Deck, que também acabou preservando muito, né, essa memória, esses arquivos. Então, realmente fica aí a nossa homenagem, né, à família Deck, que é muito importante. Tem vários Decks importantes aqui na nossa cidade. A importância também está retratada na quantidade de ruas com esse sobrenome, né? Nós temos a rua Caetano Deck, nós temos a rua Caetano Deck de Figueiredo, nós temos a rua Engenheiro Udo Deck, a Fides Deck, a rua Frederico Deck, Godo Deck, ou seja, tem um monte aí de José Deck, né? A gente falou da José Deck também ali na escola agrícola, né? Isso. Mike Anderson Deck também, que tá onde está sendo construída a ponte lá agora também. Enfim, né? Tem Raul Deck também e Tenente Carlos Deck. Então vamos dar todas as ruas com o sobrenome Deck aqui de Blumenau. É verdade. Daqui a pouco o Cantoni vai esmiuçar as mais de 5.000 ruas da cidade. Vai trazer a história de cada uma delas aqui. Outra série interminável. Outra série interminável, com certeza. André Cantoni, muito obrigado pela tua participação no Juro que é Verdade. Semana que vem ele está de volta na segunda-feira para dar mais informações sobre ex-prefeitos de Blumenau. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!